Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Firmado na Palavra, onde nós estaremos estudando hoje a lição de número 3, que tem por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Vale salientar que as lições bíblicas de adultos da CPAD, esse terceiro trimestre de 2025, estão estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Na primeira lição nós vimos como essa igreja, ela nasceu, ela foi manifesta ao mundo ali em Jerusalém no dia de Pentecostes. Na segunda lição nós vimos como ela se tornou um modelo para as demais igrejas, né? Inclusive para nós, a igreja do século 21. E hoje nós vamos ver por que ela é tida como uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E o texto áureo da lição está lá em Atos capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Esta foi a pergunta que o apóstolo Pedro fez aos presentes ali no templo, após presenciarem a cura de um coxo de nascença. Pois quando nós lemos Atos capítulo 3, nós vamos encontrar Pedro e João indo para o templo na hora nona, ou seja, às 3 da tarde, às 3 horas da tarde, para orar. E aqui é até interessante nós darmos uma explicação da seguinte forma. Nós precisamos entender, lembrar, que a igreja nascente ali em Jerusalém, a igreja que nasce ali e é manifesta ao mundo no dia de Pentecostes, era uma igreja predominantemente formada de judeus. Os apóstolos de Jesus eram judeus. Então, mesmo depois de se tornarem seguidores de Cristo, depois de se tornarem cristãos, perseveraram observando algumas práticas da tradição judaica, como, por exemplo, orar no templo. Nós sabemos que ali no templo havia 3 turnos diários de oração, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, que no caso era a hora nona. E dentre esses turnos havia também os sacrifícios. Os judeus ortodoxos, eles vinham, os judeus ortodoxos são aqueles que haviam rejeitado, o Messias, não reconheceram Jesus como Messias, então continuavam oferecendo os sacrifícios ali no templo. Então ele vinha tanto para orar como também para oferecer, trazer o seu sacrifício. Já os judeus cristãos, eles frequentavam os turnos de oração simplesmente para orar, agora com um novo entendimento, devido à sua fé em Cristo. Então, esse é o motivo de nós encontrarmos Pedro e João indo para o templo orar. Até porque ali também poderiam ocorrer situações que eles tivessem, que eles tivessem a oportunidade de pregar o Evangelho, como nós vamos ver ali no capítulo 3, que isso vai acontecer. Mas seguindo aqui, nós vamos ver que o texto vai dizer
que ali no templo era colocado todos os dias um homem coxo de nascença para pedir esmolas. Ele era colocado naquela porta que era chamada de Formosa. Essa porta era denominada dessa forma devido à sua notável beleza. Ela era uma porta construída com bronze de Corinto, que era uma liga metálica muito valorizada na antiguidade. Na sua composição havia uma combinação de cobre e de pequenas quantidades de ouro e prata, e esse material, sob a luz do sol, criava reflexos que fazia com que aquela porta ela ficasse atraente, chamativa. Daí vir o nome Formosa, daí ela ser chamada da Porta Formosa, ou em algumas traduções até comentaristas chamam da Bela Porta. Mas o fato é que ali era uma das entradas do templo e era colocado estrategicamente esse pedinte ali, que era coxo de nascença, devido ao fluxo de pessoas ser muito grande ali, entrando para a adoração. E ele vai ver Pedro e João entrando no templo e vai ali pedir uma esmola, e o texto vai dizer que Pedro e João, fixando os olhos dele, Pedro vai dizer: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro vai pegar na mão direita daquele homem que vai se colocar de pé. A cura vai acontecer ali nos seus tornozelos, e o texto vai dizer que ele vai entrar no templo saltando e andando e adorando, louvando a Deus. Aquele homem, quando nós lemos Atos capítulo 4, versículo 22, nós tomamos o conhecimento de que já havia mais de 40 anos que aquele homem estava naquela situação. E o templo, com toda a sua religiosidade, com todo o seu ouro, seu bronze, sua prata, não pôde curá-lo nesse período. Mas ali estava dois discípulos de Jesus, homens simples, desprovidos de riquezas materiais, mas ricos espiritualmente e cheios do Espírito Santo, que na autoridade do nome de Jesus vão impetrar a cura àquele homem, que vai, a partir daquele dia, ter uma mudança de vida. Porque ele, naquele estado físico, ele era impossibilitado de entrar no templo, nem ao menos podia entrar para adorar, mas no momento em que ele recebe a cura, ele já entra saltando, andando e louvando a Deus. Com certeza a vida daquele homem não foi mais a mesma a partir daquele dia. E aí o texto vai dizer que os presentes ali vão ficar atônitos, porque imagine, o homem há tanto tempo ali, um pedinte, eles já estavam acostumados a ver aquele homem ali, e de repente aquele homem está andando, pulando, e eles vão ficar assombrados, atônitos. E nós vamos ver que Pedro e João, eles vão aproveitar essa situação não para chamar a atenção para si, mas para pregar o Evangelho, apresentando para aquelas pessoas o verdadeiro autor do milagre,
ou seja, Jesus Cristo. E a verdade prática da lição diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. E a palavra-chave da lição é pregação, que em termos mais amplos, a pregação pode se referir a qualquer discurso ou apresentação de ideias, especialmente aquelas de caráter religioso e moral. Em um contexto religioso, é o ato de proclamar ou anunciar a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um comentário do autor Gilton Moraes no seu livro Homilética, da pesquisa ao púlpito. É um comentário que ele faz sobre o pregador e sua missão. E ele vai dizer o seguinte: a autoridade da pregação não está na eloquência ou sabedoria do pregador, mas no fato de a mensagem apontar para Jesus. Como pregadores da palavra, precisamos lembrar sempre que somos porta-vozes do Senhor, simples instrumentos. A mensagem é do Senhor. É Ele quem determina o que devemos pregar. A inspiração e a capacitação vêm dele. E sem ele, qualquer pregador, por mais preparado que se julgue e por mais eloquente que pareça ser, estará fazendo somente barulho. E o texto bíblico para a leitura em classe está lá em Atos capítulo 3, versos 11 ao 19. E seguindo aqui, na introdução, o comentarista vai dizer o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Mesmo porque, queridos, a igreja, ela é representante de Deus aqui na terra. E como representante de Deus aqui na terra, a igreja, ela não pode perder de vista, ela não pode esquecer a sua identidade e missão. E qual é a identidade e a missão da igreja? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está a nossa identidade e a nossa missão. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido. Para quê? Aí tem a missão. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a igreja, tudo que vier de encontro, não ao encontro vem para ajudar, vem para somar, vem para contribuir ao encontro. Mas tudo que vier de encontro, que vier confrontar, e vier ferir a nossa identidade e impossibilitar o cumprimento da nossa missão, deve ser colocado de lado. E aí, continuando aqui, o comentarista vai dizer o seguinte: é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Porque não há outra forma, de nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se não for expondo
as Escrituras, né? Pregando a palavra de Deus, pregando fielmente o Evangelho. Não há outra forma. O próprio Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é a palavra de Deus que dá testemunho de Jesus, né? Que testificam de Jesus. O apóstolo João, né, falando acerca dos seus escritos, lá em João capítulo 20, verso 30 e 31, ele diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então vejam que é nas Escrituras que estão registrados os milagres, os sinais, as obras de Jesus que provam ser ele o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando nós lemos lá Lucas capítulo 24, versículo 27, né, nós vamos ver lá Jesus já ressurreto, né? Depois de ter ressuscitado, ele vai ali no caminho de Emaús, e ali estão dois discípulos que estão indo para Emaús. E estão ali conversando acerca dos últimos acontecimentos que haviam ocorrido lá em Jerusalém, por certo falando sobre a prisão, crucificação e morte de Jesus. E Jesus, ele se aproximando, ainda sem se dar a conhecer, começa também ali a conversar com eles e ouvir os argumentos. E aí o texto vai dizer, lá no versículo 27, que em determinado momento Jesus, começando por Moisés e os profetas, vai explicar para eles tudo o que nas Escrituras havia sobre ele. Então veja que até mesmo Jesus, para falar dele, usou as Escrituras. Isso nos mostra, queridos, que não há meio mais eficaz de apresentarmos Cristo ao mundo se não for expondo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, pregando o Evangelho. Não há meio mais eficaz. E continuando aqui, o comentarista ele vai dizer: além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus sistematicamente é importante? Sim, é importante. Buscar um conhecimento acadêmico, para que você tenha conhecimento também das ferramentas de interpretação textual, interpretação de texto, como a hermenêutica e a exegese, é importante? Sim, é importante. Procurar melhorar a oratória, buscar um conhecimento nessa área para poder falar claramente, transmitir claramente a mensagem do Evangelho é importante? Sim, é importante. Mas se nós tivermos tudo isso e não tivermos unção, querido, de nada adianta. Se nós não tivermos, não estivermos cheios do Espírito Santo,
para pregarmos na unção, no poder do Espírito de Deus, de nada adianta. A nossa pregação será apenas palavras vazias, como diz o comentarista, transmissão de ideias, de conhecimento. E transmissão de ideias e de conhecimento não transforma de forma real vidas. Nós precisamos do conhecimento, sim, mas muito mais da unção e do poder do Espírito Santo de Deus para pregarmos com ousadia. Veja o que o apóstolo Paulo, que era um erudito, um grande erudito, ele fala acerca da sua pregação. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é eloquência, não é intelectualismo, não é palavras bonitas, mas é o Espírito Santo de Deus. E aí, continuando aqui, o comentarista ele vai finalizar aqui a introdução dizendo: "Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor." E seguindo aqui, o tópico 1 diz: a igreja que prega as Escrituras. O subtópico 1 vai dizer que as Escrituras revelam Deus. E aí o comentarista prossegue dizendo que a igreja ela deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versos de 11 a 26, que é o texto objeto de estudo da lição, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Nós sabemos que existe a revelação natural de Deus, ou também chamada pelos teólogos como revelação geral, que é aquela que nós encontramos nos vestígios que ele deixou de si mesmo na natureza. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente reconhecidos nas coisas que estão criadas. O salmista, lá no Salmo 19, versículo 1, ele diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Portanto, quando nós olhamos para a natureza, ela indica para nós, ela aponta para nós a existência de um ser todo-poderoso, criador de todas as coisas. Todos os dias, o universo, a natureza, o próprio homem, na sua complexidade, mostra para nós, que é a criação de Deus, mostra para nós que há sim um ser criador de todas as coisas.
essa é a revelação natural, a revelação geral. Entretanto, somente através da revelação especial de Deus, que é aquela revelação de Deus na pessoa de Jesus, é que o homem encontra todo o conhecimento necessário para a sua salvação. Por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus, ele é a revelação máxima de quem é Deus. Um Pai amoroso, gracioso, bondoso, que nos livra da lei do pecado e da morte e nos oferece a vida eterna mediante o seu Filho, Jesus. E onde é que nós encontramos essa revelação? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que é a revelação especial escrita que Deus ele deixou para nós. Então, para que o homem tome conhecimento do seu estado espiritual, da sua condição caída e distante de Deus, e do caminho que ele deve tomar para reconciliar-se com Deus mediante Jesus, é preciso que ele tome conhecimento através da revelação especial de Deus. Nós precisamos apresentá-lo às Escrituras. Continuando aqui, ainda no subtópico 1, o comentarista ele vai dizer que Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, verso 15 a 19. Quando nós vemos ali o capítulo 3 de Atos, no versículo 23, nós vamos encontrar ali Pedro citando Deuteronômio capítulo 18, 15 a 19, que é uma profecia acerca de um profeta semelhante a Moisés. Quando nós vamos lá, nós vamos ver que Deus, por intermédio de Moisés, está prometendo ao povo que em um determinado tempo ele suscitaria do meio do povo um profeta semelhante a Moisés e que o povo deveria ouvi-lo. E isso é tão interessante porque nos remete ao monte da transfiguração. Porque o que aconteceu lá no monte da transfiguração? Jesus ele leva Pedro, Tiago e João, ali ele transfigura-se, mostra ali a sua glória, e aparecem ali quem? Moisés e Elias. E aí uma voz brada do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, A ele ouvi. Aí a gente pode entender que naquele momento os discípulos, Pedro, Tiago e João, quem sabe lembraram da profecia sobre o profeta que viria, que Deus suscitaria do meio do povo, e que ali estava ele. Nós precisamos lembrar que Jesus ele é rei, profeta e sacerdote. Então, Pedro, na sua pregação, lembra aos seus ouvintes, quando ele cita Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 19, que Jesus era o profeta que havia sido predito por Moisés. Ele era o profeta. E aí, na sequência, ele vai dizer que ele cita também, no verso 25, Gênesis capítulo 22, versículo 18, onde nós vamos encontrar lá Deus falando a Abraão, que na tua descendência serão benditas
todas as nações da terra. Qual era a descendência? Ali era quem? Estava se referindo a quem? A Jesus, que já estava ali, né? No meio deles. Então a gente vai ver que o comentarista aqui chama atenção para o fato que Pedro ele não pregou aleatoriamente, né? Ele estruturou a sua pregação, o seu sermão, fundamentou nas Sagradas Escrituras, que muitos ali conheciam muito bem as profecias acerca do Messias, daquele que viria, do profeta que viria. E aqui eu gostaria de ampliar aqui o comentário e aproveitar a oportunidade, porque o que o comentarista frisa aqui é justamente que Pedro, né, na sua pregação, ele vai citar trechos das Escrituras. E da onde vem essa habilidade de nenhuma pregação a gente citar trechos da Bíblia, né, referências? De onde vem essa habilidade? Da leitura. Então a gente entende, com base nisso aí, que um cristão que compreende que ele é e compreende a sua missão e tem compromisso com o cumprimento da grande comissão, ele é um exímio leitor da Bíblia. Todo cristão ele precisa ser um exímio leitor das Escrituras. Nós já falamos um pouco atrás que, é claro, não é somente ter o conhecimento bíblico, é preciso da unção, do poder do Espírito, mas uma das funções do Espírito Santo, do Paráclito, é nos lembrar todas as coisas. E no quesito de pregação, ele só vai nos lembrar daquilo que nós fazemos uso. Se eu sou uma pessoa que constantemente estou lendo a Bíblia, é claro que no momento de uma pregação, o Espírito Santo ali, eu sou instrumento na mão do Espírito Santo, instrumento nas mãos de Deus, ali pregando na unção, no poder do Espírito, ele vai me lembrando, vai me lembrando e ele mesmo vai estruturando na minha mente, para que a mensagem saia de forma clara, que as pessoas compreendam o que está sendo pregado. Então, todo cristão, isso não é só um dever do pastor, dever dos obreiros, não, querido. A grande comissão foi para todos, pregar Jesus, falar de Jesus, é um dever de todo cristão, pregar o Evangelho. Mas para pregar nós precisamos entender o Evangelho, compreender, e a gente só consegue isso através do estudo, da leitura da Palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele venha, no momento que estiver nos usando, também nos faça lembrar de tudo que nós já lemos, e a gente consiga estruturar e pregar um genuíno Evangelho, fundamentado nas Sagradas Escrituras. Então, se você tem dificuldade de ler, de desenvolver o hábito da leitura, peça ao Senhor, ore ao Senhor, coloque isso em oração ao Senhor, para que você vença essa dificuldade e seja usado com ousadia, nas mãos de Deus, para transmitir o Evangelho da cruz. E aí, seguindo aqui, o subtópico 2 diz assim: as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João capítulo 5, versículo 39, uma passagem que nós já fizemos até uso. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras,
Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Quando nós abrimos a Bíblia e nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, Jesus ser anunciado. O primeiro evangelista a anunciar Jesus, a semente da mulher, foi o próprio Deus. Gênesis 3,15. E aí a gente vê perpassar todo o Antigo Testamento ali, a gente vê ali novamente, uma passagem que nós já citamos, Gênesis capítulo 22, versículo 18, Deus ali falar da descendência de Abraão, em que todas as nações seriam benditas. Vemos ali os tipos de Jesus, humanos de Jesus, como José, os tipos não humanos de Jesus, como a serpente de bronze. Nós olhamos ali para Levítico, para o Pentateuco, nós vamos ver ali as festas estabelecidas por Deus, que apontavam para Jesus, os sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Então o Antigo Testamento, ele olha para a cruz e diz, olha, o Messias está vindo. O Messias está vindo. Ele está vindo. Ao passo que o Novo Testamento olha para a cruz e diz, o Messias já veio. E ele veio como o Cordeiro de Deus, mas voltará como leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a igreja, depois da cruz, agora começa a anunciar o Messias que veio, proclamar ao mundo, o Cordeiro de Deus que veio e ali, através do seu sacrifício perfeito, nos redimiu de nossos pecados, a igreja também aponta para um futuro glorioso, porque da mesma forma como nós olhamos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver ali o proto-evangelho, Jesus ser anunciado pela primeira vez, nós olhamos para Apocalipse 21 e vemos ali novos céus e nova terra. Uma eternidade preparada para nós, para os salvos, para nós reinarmos juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia toda tem como Jesus o centro, o personagem principal. Ele é o assunto principal, central da Bíblia. O tópico 3 vai nos dizer que as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. A Bíblia, ela diz para nós, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, privados, separados, estão da glória de Deus. E nessa condição, o homem, ele tem andado a passos largos para a destruição, para uma separação definitiva de Deus, a qual nós denominamos de morte eterna.
lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, ele vai dizer que as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem separação entre o homem, entre nós e Deus. E o que é pecado? Em termos simples, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que nos tira do propósito, nos desvia do propósito para o qual nós fomos criados. É interessante que o termo grego para pecado é amartia, que significa errar o alvo. E aí quando nós lemos também lá Gálatas capítulo 5, versículo 18 ao 21, a Bíblia ela vai nos mostrar ali as obras da carne e vai afirmar para nós que quem as pratica não herdará o reino de Deus. Em outras palavras, não será salvo. Então, a igreja ela tem sim que pregar João 3,16, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia, é verdade. Mas é preciso, juntamente com ela, enfatizar tudo aquilo que faz separação entre Deus e o homem, ou seja, pecado. E mostrar que se não houver arrependimento, se não tiver realmente uma entrega a Cristo, não houver uma mudança de hábito, de vida, nós não alcançaremos a salvação. O próprio Jesus ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, para que haja salvação, é preciso que haja arrependimento, confissão de pecados e mudança de rota. Ou seja, agora eu e você precisamos o quê? Seguir os passos de Jesus. Bom, e aqui no segundo tópico, nós temos a igreja que prega no poder do Espírito. O subtópico 1 diz assim: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos. Esse verbo, atenizo, é um termo grego que é usado para a expressão fixar os olhos ou olhar fixamente. É o termo que descreve o ato de olhar de forma intensa, concentrada, que foi o que Pedro fez, ele e João, com aquele homem. Porque assim, aquele homem, ele era um pedinte. Ele estava ali, nós já falamos, ele estava ali todos os dias, ele era levado, colocado ali na porta do templo, e a gente é tranquilo imaginar isso, que as pessoas, o fluxo de pessoas é muito grande passando, então ele ia ali estendendo a mão, pedindo uma esmola, e as pessoas iam jogando. Às vezes, com certeza, isso acontecia, ele nem via quem foi que deu determinada esmola para ele, porque já era hábito, já era uma coisa normal. Imagine que o homem tinha mais de 40 anos nessa situação, como nós já vimos. Então, Pedro e João vão subindo, ele pede, quem sabe até ele só fez estender a mão, e me dá uma esmola. E aí Pedro, naquele dia, e João, discernindo, porque não foi a primeira vez que Pedro subiu ali para orar,
E por certo não foi a primeira vez que Pedro viu aquele homem ali, né? Isso aqui eu sei que não está no texto, é uma conjecturação, mas a gente pode, tem essa possibilidade, né? De ele várias vezes já ter subido ali e aquele homem está ali. Mas naquele dia, né, ele cheio do Espírito Santo, ele é incomodado. E quando aquele homem estende a mão e pede uma esmola, Pedro e João olham para ele fixamente e aí fala, olha para nós, né? Usa o termo grego, né? Atenizo ou atenísias, e ali eles têm um contato, né, visual, e ali Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Mas isso, Pedro estava cheio do Espírito Santo, né? E aquele homem ali é como que o poder do Espírito Santo, né, passa e a cura acontece no corpo, daquele homem. Então, o comentarista está chamando a atenção para essa questão. É tanto que ele vai citar também o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, quando ele está lá em Pafos, juntamente com Barnabé, pregando ali para o procônsul, né, Sérgio Paulo, e um espírito maligno que estava atuando ali na vida de Elimas, o mágico, né, um falso profeta que estava ali, querendo atrapalhar, né, quando eles estão ali falando da palavra de Deus para o procônsul, Sérgio Paulo, o Elimas, o mágico, tentando ali atrapalhar, e Paulo, e o texto vai dizer, semelhante a Pedro, que ele, cheio do Espírito Santo, olha fixamente para ele, né, e aí o repreende, deixando ali cego, né? Agora, uma coisa que é interessante a gente acentuar, né, é que o que é que havia de comum entre Pedro e Paulo, além de serem homens cheios do Espírito Santo? Eram homens de oração, né? Nós temos que lembrar que Pedro e João estavam indo para onde? Para o templo fazer o quê? Orar. Né? Quando ele, naquele dia, e eu acredito direcionado pelo Espírito Santo de Deus, impetra a cura, né, em nome de Jesus, para aquele homem. Mas seguindo aqui, o subtópico 3 vai dizer assim, o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico, na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Né? Aí ele vai citar aqui, né, a fala de Pedro, né? Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Aí ele vai continuar, né, o comentarista. Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, né, fizéssemos andar esse homem. Então, o que o comentarista está chamando a atenção aqui é que quem realmente está cheio do Espírito Santo de Deus, né, e realiza sinais e maravilhas, porque isso é promessa que o próprio Jesus nos deu, né, não entende que é apenas um instrumento na mão do Senhor e não vai chamar jamais a atenção para si. Porque no caso, principalmente ali no contexto ali de Pedro, aquele milagre fazia parte da pregação. De quem? De Jesus. Os milagres aconteciam para que Jesus também fosse pregado.
A gente vê que, por causa daquele milagre, eles tiveram uma oportunidade de pregar o evangelho ali para as pessoas que estavam no templo. A gente vai ver mais tarde, na próxima lição vai tratar disso, né, que eles vão ser presos e tudo, mas a gente vai ver que o resultado da pregação de Pedro é que quase 5.000 pessoas vão aceitar Jesus naquele dia, né? Quase 5.000 almas se convertem naquele dia. Então, por quê? Porque quem realmente está cheio do Espírito Santo entende que é somente um instrumento na mão do Senhor. Entende qual é a identidade e missão da igreja. E aí, a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, mas é o que a gente já pode analisar, né? E ver que uma das coisas que a igreja ela precisa ter é discernimento. Porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos provar os espíritos. Provar os espíritos. Então, muitas das vezes a pessoa está com o nome de Jesus, fazendo, às vezes, algumas maravilhas, supostos milagres, enfim. A gente não quer entrar em detalhes aqui. Mas a igreja ela precisa ter discernimento para entender que espírito é que está operando aí. É o Espírito de Deus? É o espírito humano? Ou espírito maligno? Porque uma das pistas para entender isso é que quem realmente está cheio do Espírito Santo de Deus jamais vai tomar a glória para si, vai se sentir uma estrela, porque Deus, pela sua misericórdia, o usou numa pregação, e muitas pessoas aceitaram a Cristo, o usou para colocar a mão sobre o enfermo e ele foi curado. Não, ele vai entender que ele é simplesmente um instrumento na mão do Deus vivo. Bom, e aqui chegamos ao tópico 3 da lição, que diz assim: a igreja que prega a esperança vindoura. Sob tópico 1 diz assim: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Esse termo geração perversa, que também foi usado por Jesus, ele pode ser definido como uma geração de pessoas com o coração endurecido, que recusam a verdade do Evangelho, mesmo diante de sinais e milagres. E não é diferente, né? Não é diferente dos dias de hoje. No caso ali, nós já falamos sobre isso, né, para não sermos cíclicos, mas no caso ali, no contexto ali dos apóstolos e de Jesus, Jesus tinha passado aqui 3 anos, 3 anos e meio, realizando ali milagres, falando acerca do reino de Deus, ressuscitando mortos, dando vista, dando visão aos cegos, restaurando a visão aos cegos, fazendo o paralítico andar. Milagres messiânicos, Jesus ele realizou. Imagine que Jesus ressuscitou um homem que já estava há 4 dias morto, sepultado, Lázaro. Jesus ele deu vista a um cego de nascença. E o próprio cego, quando ele foi inquirido ali pelos escribas e fariseus, ficou eles querendo saber como foi que ele foi curado, se realmente ele era um cego de nascença, procurou até saber dos pais do moço, e o próprio moço que foi curado chegou um momento que disse assim: olha,
vocês sabem que desde o princípio nunca se ouviu dizer que alguém, né, deu vista, ou seja, restaurou a visão de um cego de nascença, ou seja, fez ver um cego de nascença. Será que esse homem não é o enviado de Deus? Então tinha todos esses sinais mostrando a natureza e a identidade do Messias. A gente vê toda a movimentação geográfica de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, também chamada Belém Efrata, concordando com a profecia do profeta Miqueias. Então Jesus ele é levado para o Egito, depois retorna, depois da morte de Herodes, concordando com a profecia de Oséias, do Egito chamei meu filho. Olha, e aqueles homens insensíveis, ignorando tudo isso. Geração perversa. E não é muito diferente de hoje, Nós temos aí, quando nós lemos só o capítulo 24 de Mateus, nós vemos ali profecias dos últimos dias proferidas por Jesus. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e outras dão indícios que irão se cumprir no comportamento humano, na natureza, sinais na natureza, a gente vê na própria história, mas a igreja continua pregando, falando sobre o arrebatamento, que é um advento iminente, e de acordo às Escrituras, a gente vê que ele pode acontecer a qualquer momento, mas as pessoas estão indiferentes, geração perversa, continuam insensíveis. Agora é interessante que o comentarista aqui embaixo, ele diz, ele fala sobre a questão das pessoas sem esperanças, e ele diz assim: a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Porque a situação desse mundo, das pessoas que não têm Deus, estão ali, como o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios capítulo 2, andando mortos espirituais em seus delitos e pecados, andando como que as coisas já estão acontecendo, mas eles estão andando como que nada vai acontecer, Mas, como o comentarista da lição ele coloca aqui, que é a essas pessoas que nós devemos, a igreja, continuar pregando a mensagem da cruz. A igreja precisa continuar pregando, é o papel da igreja, pregar, que ouçam ou deixem de ouvir. A missão da igreja é apresentar Cristo. Quando estivermos aqui, é ser luz. Ainda que alguns prefiram continuar em trevas. E aqui nós chegamos, nós temos aqui, subtópico 2, que diz assim: a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias, que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança.
é uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. É porque aqui é a questão das promessas que Deus fez, né, para Israel, para a nação de Israel, que vão se cumprir. Né? Aí a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas nós sabemos que há promessas, alianças que Deus fez, e o seu cumprimento diz respeito à nação de Israel. Né? A igreja está aguardando o arrebatamento, como nós já acabamos de falar há pouco, que é iminente, né? E nós sabemos que ainda haverá um reino literal, né? Que nós denominamos de milênio, onde Jesus estará reinando literalmente ali em Jerusalém, e de lá sairá o governo para o mundo. Né? E aqui na conclusão da lição, diz assim, o comentarista diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Precisamos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Né? Isso é importantíssimo, né, para nós, igreja. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Eu queria fazer um comentário aqui, com base nisso aqui, porque nós falamos de buscar conhecimento acadêmico e tudo mais, mas nós sabemos que dentro do nosso meio, tem nossos irmãos que muitas das vezes não têm uma condição, né, financeira para pagar um curso, apesar que hoje nós temos aí cursos de teologia, seminários, né, a EAD, que são mais em conta, mas mesmo assim, há pessoas que estão desempregadas, enfim. Mas, querido, se você, como nós já falamos, né, aí no meio do vídeo, se você for um exímio leitor das Escrituras e um homem de oração, você consegue sim transmitir a mensagem do Evangelho com fidelidade. Porque lendo as Escrituras, como nós já falamos, né, para não sermos cíclicos, e buscando unção na oração, o Espírito Santo, ele vai trabalhar, vai estruturar na sua mente, e você vai transmitir a mensagem do Evangelho com fidelidade, com segurança e com clareza. Né? Porque, como ele falou, né, o Pedro, ele não era um homem das letras, mas ele sabia manusear bem as Escrituras. Né? E é isso que importa. Assim como ele, devemos nos render totalmente, olha aqui, ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então, queridos, esse foi mais um vídeo, né? O vídeo da lição de número 3. Eu espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado. Se você gostou, aí compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para continuar nos ajudar aqui a continuarmos nesse projeto aqui da exposição, né, das lições das revistas da CPAD, tratando aqui dos assuntos da EBD. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, o seu ministério, e até a próxima lição.